Olá pessoal, sou Raquel Pelacani, professora de História. A gente hoje vai dar continuidade aos nossos estudos, hoje sobre História Geral. Na semana passada a gente falou sobre a Segunda Revolução Industrial e o imperialismo e a gente terminou a aula observando a maior consequência do imperialismo, que é a Primeira Guerra Mundial. E hoje a gente vai falar especificamente sobre ela, ok? Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 até 1918. Na verdade, obviamente, quando ela começou, ela não recebia esse nome, né? Primeira Guerra Mundial, ninguém sabia que ia ter a Segunda. Então, as pessoas na época chamavam de a Grande Guerra, tá? Então, é uma nomenclatura que pode aparecer nas questões também. Bom, para a gente começar, né, a gente vai falar dos antecedentes do conflito e, obviamente, a gente vai trazer um pouquinho a discussão da aula passada. A gente tem aquele período chamado de paz armada, né? Vamos lá, vamos recapitular. A gente teve a Era Napoleônica terminando em 1815, criação da Santa Aliança, certo? E aí o próximo conflito acontece 99 anos depois, que é a Primeira Guerra em 1914. Então, nesse período de 99 anos, a gente teve um período de paz, né? Não rolaram conflitos na Europa. No entanto, por conta do imperialismo, apesar de não ser uma situação de conflito, o pessoal estava se organizando, estava se armando para um conflito iminente que ia acontecer, né? Os choques interimperialistas, né, acabaram motivando as nações a se organizarem, a produzirem armas e a estarem preparadas para um conflito iminente. Por isso que a gente dá esse nome aqui, paz armada, ou seja, é um período de paz porque não tem nenhum conflito explodindo naquele momento, mas os países, né, as nações estão se organizando para um conflito que pode acontecer a qualquer momento, ok? Bom, sobre isso que eu falo mais ou menos aqui, né, rivalidades entre as potências europeias, né, um clima nacionalista, sentimento militarista, sentimento revanchista também, até por conta dos choques interimperialistas e especificamente vamos olhar para o caso do Império Austro-Húngaro. Isso aqui vai ser muito importante para a gente. O Império Austro-Húngaro, né, como o próprio nome diz, a união de dois reinos, a Áustria e a Hungria, né, eles dominavam vários pequenos povos europeus. Eu dei aqui o exemplo, aliás, eu dei exemplo não, eu coloquei todos aqui. São os tchecos, eslavos, bósnios, sérvios, croatas e romenos. Hoje em dia, esses povos já são independentes, cada um tem seu próprio país, né, seu próprio território. Mas eles viviam sob o comando da monarquia dos Habsburgo, né, que era a família real que dominava o Império Austro-Húngaro naquele momento. Obviamente, esses povos já lutavam por autonomia política, certo? Eles já queriam se livrar desse Império Austro-Húngaro e queriam a sua própria independência, ok? Então, a situação que a gente tem aqui, resgatando, né, o final da aula passada, de um lado, a Tríplice Aliança, que primeiro se formou, com Alemanha, Itália e Áustria-Hungria. Do outro lado, Tríplice Entente, que se juntou quando viu que a Tríplice Aliança existia, né? Inglaterra, França e Rússia. Isso aqui tudo vai sofrer alteração. Vai ter país que vai sair, vai ter país que vai entrar, mas quando o conflito explode, a situação que eu tenho é exatamente essa aqui, ok? A gente vai vendo as modificações conforme com o desenrolar da aula. Bom, e aí a Grande Guerra, né, ela vai começar. Só que, quando ela começa, ela tem um motivo real para ela acontecer, e a gente já entendeu que foi o imperialismo, né? Os países imperialistas disputavam territórios, e essa disputa acabou gerando esses conflitos, beleza. Agora, existiu um pretexto para a guerra começar. Porque pega muito mal para uma diplomacia internacional eu dizer que eu estou entrando em guerra com um país porque eu quero dominar o território que eles dominam, porque eu quero explorar aqueles nativos africanos que o país inimigo está lá explorando, entendeu? Então, assim, pega mal, não é bacana você, né, assim, levantar essa bandeira. Então, você precisa ter um pretexto, até porque você precisa convencer a população do seu país a apoiar sua entrada nesse conflito. Principalmente se eu estou falando de países onde o alistamento militar não é obrigatório, né? Então, assim, se o cara não é obrigado a se alistar, eu tenho que mexer no nacionalismo, sabe, no patriotismo dele, para ele sentir vontade de entrar nas Forças Armadas e eu poder ganhar número, né, de soldados.
Então eu preciso ter todo um pretexto, né? Só que o pretexto usado para a Primeira Guerra Mundial acontecer foi tão furado, assim, foi tão mal pensado, mal elaborado, né? O grande lance é o seguinte, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro era um cara chamado Francisco Ferdinando, né? E ele tinha ido para a Bósnia, numa região chamada Sarajevo, com a sua esposa, para um compromisso diplomático qualquer, certo? E rolava um grupo rebelde da Sérvia chamado Mão Negra. E um dos rebeldes sabia que o Francisco Ferdinando estaria em Sarajevo, foi para Sarajevo, atirou e matou o Francisco Ferdinando e a sua esposa. Então foi assim, um ataque terrorista, né? Porque esse grupo, Mão Negra, apoia a libertação da Sérvia. Então, assim, o que aconteceu em Sarajevo não tem absolutamente nada a ver com o imperialismo. Não tem nada a ver com a Primeira Guerra Mundial. Mas a Tríplice, vou até voltar no slide anterior, a Tríplice Aliança, ela já está formada. Então, quando o herdeiro do Império Austro-Húngaro morre, o que a Alemanha faz? Ela pega esse fato, se apropria do fato e diz o seguinte, olha lá, foi a Tríplice Entente que mandou fazer isso para enfraquecer a nossa aliança. E aí declarou guerra, né? Então, assim, o real motivo é o imperialismo, mas o pretexto usado é o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, ok? Só para a gente poder tocar nesse assunto, né? Assim, é bastante importante. Bom, a Primeira Guerra Mundial é uma guerra muito assim, estática, sabe? Ela é uma guerra que, de um lado, ela traz muitas novidades, ela traz muita tecnologia, afinal de contas, é a guerra que veio depois da Segunda Revolução Industrial, né? Então, tem muita tecnologia nova sendo utilizada nessa guerra, muita coisa muda, ela inaugura um novo modelo de conflito, tá? E é o primeiro conflito grandioso também do século XX, né? Porém, ela é dividida em dois momentos. Eu falei que ela é estática por conta disso aqui. Primeiro momento, que vai de 14 até 15, a gente chama de guerra de movimentos. As tropas foram marchando e foram se direcionando umas próximas às outras. Assim, realmente marchando e se posicionando. Mais de um ano nisso, tá? Segundo momento, que vai de 15 até 18, até o fim da guerra, é a guerra de trincheiras. Aí, quando essas tropas chegaram nos locais adequados, fizeram suas trincheiras, que são valas enormes, são buracos no chão. Algumas trincheiras são tão complexas que tem até ligação subterrânea, enfim. Então você assim, imagina a situação, tem uma trincheira aqui, tem outra trincheira aqui, assim, inimiga, obviamente, né, assim, trincheiras inimigas. No meio das duas é feito um campo minado, isso tudo para impedir que um passasse, né, para o território do outro, e os tiros são alvejados, sabe? Então é uma guerra muito estática, não é uma guerra assim que você tem muita movimentação, muito ataque surpresa, não, é um negócio meio parado mesmo, né? E aí algumas novas tecnologias de guerra foram utilizadas por conta dessa coisa do estático, né? Como, por exemplo, o tanque de guerra, né? O tanque foi criado justamente porque eu preciso de um veículo que consiga passar por cima de trincheiras, que consiga passar por cima de campos minados, né? Aí eu tenho a criação dos tanques de guerra. Os aviões começaram a ser utilizados em guerra também porque o abastecimento dessas trincheiras, tanto, sei lá, abastecer com alimento, assim, com munição, com qualquer coisa, era abastecimento aéreo, afinal de contas está tudo minado, né? E aí o avião começou a ser usado em guerras também, levou o Santos Dumont, né, numa onda, assim, de depressão fortíssima, ele acabou até cometendo suicídio, né, em decorrência disso. Ele estava em Paris na época, então ele assistiu a guerra muito de perto, né? Então é isso, assim, o conflito se divide nesses dois momentos, só para a gente poder raciocinar. Vamos seguindo aqui.
A gente precisa ver os fatos importantes da guerra, o desenrolar, né? Em 1915, a Itália simplesmente abandona a Tríplice Aliança, porque ela recebe da Inglaterra, né, uma oferta de territórios na África. Então ela troca de lado na cara de pau. Ela não sai do conflito, ela troca de lado. Ela troca de camisa, assim, né? Sem nenhuma vergonha. Em 1917... a Rússia, ela passa pela sua Revolução Socialista, né? E um dos lemas dos revolucionários socialistas, um dos lemas dos bolcheviques, né, que eram liderados pelo Vladimir Lenin, era paz, terra e pão. O paz é exatamente a defesa da saída da Rússia da guerra. Essa guerra, ela acontece por motivos totalmente capitalistas, dominar territórios, explorar esses territórios e lucrar com isso, né? Então isso foge da ideologia socialista, então não fazia sentido Lenin agora no poder, a partir de outubro de 17, ele agora no poder, ele manter a Rússia na guerra. Então a Rússia, ela acaba saindo da guerra, e obviamente que ela teve que pagar por isso, acabou cedendo territórios para a Alemanha poder aceitar a sua saída. Ainda em 17, os Estados Unidos entram no conflito. É só uma coincidência mesmo, tá? A Rússia sai no mesmo ano que os Estados Unidos eles entram, né? Na verdade, os Estados Unidos entraram antes, um pouquinho antes da Rússia sair, que a Rússia saiu no finalzinho do ano. Os Estados Unidos eles entram no conflito por dois motivos super importantes. O primeiro é que ele tinha emprestado muita grana para a Inglaterra e para a França, né? E antes da sua entrada, Inglaterra e França não estavam lá muito bem no conflito. Então ele entendeu o seguinte: se eu não entrar na guerra e garantir a vitória da Tríplice Entente, eu posso acabar não sendo pago, né, não tendo esses empréstimos restituídos. Então ele entrou por conta, né, dessa questão e também porque para os Estados Unidos da América era uma oportunidade muito interessante, né, de participar de alguma forma do imperialismo, né? A guerra mundial, ela era, assim, uma oportunidade de ganhar notoriedade, né, de fazer alianças, de fazer uma diplomacia interessante. Naquele momento que os Estados Unidos começam assim, a galgar, né, a escada da grande potência mundial, certo? Os Estados Unidos surgem como potência mundial após a Primeira Guerra. Então a participação nesse conflito foi fundamental para que esse patamar chegasse, ok? Em 17 ainda, o Império Austro-Húngaro vai abandonar o conflito, tá? Abandona o conflito porque está passando por muitos problemas internos, então ele simplesmente, tipo, o Império sai fora porque está tendo que lidar com as tentativas de independência daqueles povos que a gente tinha mencionado, romenos, sérvios, bósnios, tchecos, enfim. E aí a Alemanha fica sozinha, né? Em 18, ela não aguenta mais manter o conflito, assina o armistício, ou seja, o cessar-fogo, e a guerra se encerra, né? Então, quando a guerra termina, na Tríplice Aliança, eu tenho apenas a Alemanha. Por isso que, quando eu vou encerrar o conflito com o Tratado de Versalhes, a Alemanha é a única prejudicada, porque naquele momento a Tríplice Aliança era ela, ok? Bom, como eu falei para vocês, a Primeira Guerra Mundial é uma guerra bastante tecnológica, né? Os aviões são usados pela primeira vez, os tanques são inventados pelos ingleses, submarinos criados pelos alemães, tá? E armas químicas, como o gás mostarda, por exemplo, criados pelos alemães também. Então, o tempo inteiro você vê a tecnologia da Segunda Revolução Industrial sendo empregada aqui na Primeira Guerra. E o que é interessante também é que não é só tecnologia, por exemplo, de meio de transporte ou de armamento. Também tecnologia no campo das informações, né? Quando eu tenho, por exemplo, telégrafo sendo utilizado, quando eu tenho, né, ondas de rádio, enfim, algumas coisas que eram novidade, né? Que guerras anteriores, até o século XIX, não contavam com todo esse aparato, né, de informação. E aí a gente chega na parte final, que é o Tratado de Versalhes, a assinatura, né, cara, essa é a parte mais importante da aula, tá? Porque a Primeira Guerra em si não tem, assim, tanta coisa, assim, interessante, né? Daqui a pouco eu vou falar da participação do Brasil na guerra também, que não existiu, mas a gente precisa tocar nesse assunto. Em 1919, né, é assinado o Tratado de Versalhes.
tá? Sempre quando acaba um grande conflito mundial, eu preciso me reunir com os líderes que participaram para a gente saber o que vai fazer com as fronteiras, se vai largar como está mesmo, se vai voltar ao que era antes, igual aconteceu depois das guerras napoleônicas lá naquele Congresso de Viena, né? E aqui, gente, eu tenho as causas da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Então é por isso que é tão importante assim a gente compreender o Tratado de Versalhes. Decisões tomadas aqui influenciaram lá no desencadeamento da Segunda Guerra, tá? Influenciaram, por exemplo, na subida do Hitler ao poder na Alemanha. Então isso é muito importante. Bom, primeira coisa que eu preciso dizer é que a Alemanha foi completamente humilhada durante o Tratado de Versalhes. A Alemanha ela já tinha perdido a guerra, isso já é uma baita de uma humilhação. Mas quando acaba o Tratado de Versalhes, a Alemanha, gente, olha, ela foi humilhada, enxovalhada, ela foi, sei lá, feita de chacota mesmo, assim. Então, o povo alemão, ele foi, assim, atirado à lama, né? Graças a isso, aparece a imagem de uma pessoa que se diz capaz de resgatar o nome da Alemanha da lama, que é o Hitler. E aí vai todo mundo atrás desse cara, porque ele promete revanche, porque ele tem essa pegada, né? Eles nos humilharam, mas nós vamos resolver essa situação, vamos mostrar para o mundo o verdadeiro lugar do povo alemão. Então, ele mexeu no nacionalismo, mas para ele conseguir fazer isso, foi muito importante que a Alemanha fosse humilhada, né, em algum momento. Bom, ela foi obrigada a pagar pesadíssimas indenizações a todos os países da Tríplice Entente, inclusive a Itália. Olha só que absurdo, né? Porque a Itália troca de lado. A Alemanha perdeu todas as suas colônias, não restou nenhuma, tá? E as colônias são divididas entre os países vencedores, é claro. Afinal, é esse o motivo da guerra, né? O imperialismo. A Alemanha perde, inclusive, território pátrio. O que é isso? É o território da própria Alemanha, né? Do país Alemanha, que foi o Ducado de Varsóvia. Aliás, atual Polônia, né? É por isso que na Segunda Guerra, quando o Hitler invade a Polônia, a guerra começa. Porque nitidamente ele está passando por cima do Tratado de Versalhes. A Alemanha entrega para a França a Alsácia-Lorena, né? Que elas duas ficavam nessa disputa, né? Desde a Guerra Franco-Prussiana, né? De 70 a 71. A Alemanha é proibida de produzir material bélico e a Alemanha tem um exército reduzido a apenas 100 mil homens. Quando o Hitler começa a desrespeitar o Tratado de Versalhes, né, é que a indústria alemã, por exemplo, ela ressurge. Porque depois disso aqui, a Alemanha entra numa crise econômica absurda. E mais tarde vai vir o quê? Crise de 29, para esmagar ainda mais a Alemanha, né? Então, assim, foi graças ao desrespeito ao Tratado de Versalhes que o Hitler conseguiu tirar a Alemanha economicamente do buraco, ok? E aí aqui a gente tem, né, algumas imagens, né? A gente tem aqui do Tratado de Versalhes, isso aqui é lá no Château de Versailles, né, no Palácio Principal de Versalhes. E aqui uma tirinha inglesa muito boa, né, onde diz assim, Terms. German people must pay for all damage to civilians on land or sea or from the air. Ou seja, termos, né? O povo alemão precisa pagar por todo o estrago causado aos cidadãos, por terra, pelo mar ou pelo ar. Ou seja, Alemanha, você tem que pagar por tudo, porque a culpa de tudo é sua. Então você tem uma culpabilização construída propositalmente para o povo alemão. E o povo alemão, gente, se sente muito envergonhado diante de todo o resto da Europa, né? Bom, só para a gente concluir, falar um pouquinho da participação do Brasil na guerra. A participação não existiu, na verdade. O Brasil, ele até saiu em defesa da Tríplice Entente, né? Os militares embarcaram nos navios, os navios zarparam e quando chegaram na Europa a guerra tinha acabado, né? E aí eles voltaram. Na verdade, quando foram, né, no caminho lá, no meio lá do Oceano Atlântico, de noite, os faróis, né? Os faróis começaram a captar algumas coisas, assim, estranhas no mar, tava tipo de noite e tal, e aí umas paradas meio prateadas, daí eles cismaram que era o quê? São submarinos alemães e começaram a atirar.
atirar, 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 até que o dia clareou e o que eles viram era uma infinidade de corpos de golfinhos, né, que estavam acompanhando o navio e eles acabaram matando, né. Então, assim, é só assim, tipo, interessante contar isso para que vocês tenham ideia do tamanho do despreparo que a gente tem, né, dos militares brasileiros nesse momento. Para a Segunda Guerra Mundial, os militares tiveram aí um upgrade, né, foi feito todo um trabalho, né, de desenvolvimento do militarismo brasileiro, porque foi considerado uma vergonha, né, entre aspas, participação do Brasil na Primeira Guerra, ok? Bem, espero que vocês tenham gostado da aula, ok? A gente se encontra na semana que vem. Até lá!